Eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. Esse é o SFX EnergyCast. Novamente aqui com você, mas com um convidado diferente, a nossa amiga Rosana Ferrari. Seja bem-vinda, Rosana. Olá, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Nós Gustavo. que agradecemos. É um prazer estar aqui, Aguinaldo, com Muito vocês. Vamos bom, falar sobre vamos energia. Falar. A Rosana Ferrari é arquiteta e urbanista. Ela tem mais de 40 anos de formada e mais de 40 anos também atuando nessa profissão. Ela sempre teve atividades institucionais na área de arquitetura, no IAB, produzindo Bienal, né, as bienais. Atualmente ela trabalha na área corporativa, mas também atua nas escolas de gestão pública, que já a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas eu não posso deixar de te perguntar agora, no início do programa, Rosana, o que mudou naquela época quando nós éramos crianças e que você se formou no Jardim da Infância, né? 40 anos atrás. O que mudou nesses 40 anos nessa área de arquitetura e urbanismo? Eu costumo dizer que foi muito rápida, né? A evolução foi muito rápida. E quando eu me formei, a gente desenhava a lápis, né? Ou no nanquim, e fazia as perspectivas, a apresentação a lápis mesmo, né? E no nanquim eram as pranchas, tal, que iam para a obra. Então, assim, era um trabalho enorme, braçal, e que a gente foi evoluindo. Nos anos 90, a gente evoluiu para o CAD, né? Para o desenho no computador, né? Em planta, inicialmente. E depois que começaram a aparecer os programas 3D para que a gente pudesse modelar melhor as informações. Pois tá? bem. E além dessa mudança técnica, houve uma mudança também, entendo eu, de mentalidade das pessoas, né? De buscar realmente recursos, fazer as coisas com menos trabalho e com mais facilidade. Isso. Eu costumo dizer que além de mudar essa questão da tecnologia, a gente alterou também a questão de romper com um paradigma de que o arquiteto trabalhava sozinho, atuava individualmente. Por quê? Porque as novas tecnologias, principalmente o BIM, né, ele veio para ter um trabalho coletivo. Então você não trabalha mais sozinho, você trabalha em conjunto com uma equipe, né, de engenheiros e outros profissionais que dão suporte. Então, quer dizer, foi uma mudança muito grande, né, muito significativa. Essas novas tecnologias, né, é interessante porque integrou diversos profissionais, né? Antes você tinha divisões mesmo, né? Um arquiteto, um engenheiro, né? Um técnico, e hoje não, hoje cada um entrega a sua parte nessa integração, e eu acho que essas tecnologias, né, pegando essa janela de 40 anos, eu acho que nos últimos 5, 10 anos, evoluiu muito mais que nos 30 primeiros anos. E muito mais em tecnologia, muito mais em informação e muito mais em rapidez também. Né? Até os clientes, né, eu falo que os clientes ficam mal acostumados às vezes, né, porque você acaba de, né, coletar dados e no dia seguinte o cliente fala, então, e aí, já está tudo ok? Já está tudo pronto, né? Uma semana era um tempo assim... pequeno para se entregar isso, né? E hoje é de um dia para o outro, às vezes. A gente fala que o BIM principalmente revolucionou. Só que o BIM, né, que é o Building Information Modeling, né, que é a forma de você passar a informação para uma obra, ele torna a obra rápida, né? Porque você consegue passar muito mais rapidamente a informação. E assim, o que eu vejo é que existe uma conexão entre os profissionais e a segurança da informação ir com mais precisão é muito maior. O que acontecia antigamente? A gente produzia uma planta de arquitetura, enviava para o engenheiro fazia as alterações, aí ia para a elétrica, para o engenheiro elétrico, né? Então, assim, cada um que mexia modificava algumas coisas e tinha que voltar para o arquiteto para que ele fizesse a compatibilização de tudo. E nesse caminho, muitas vezes informações se perdiam, né? E aí você tinha o desperdício da obra, que hoje, cada vez mais, tem menos desperdício
e a obra é muito mais rápida, como você Muito mais falou, rápido, né, Gustavo? E é legal porque, né, esses softwares, esses aplicativos, além de te ajudar a projetar, tanto visualmente como tecnicamente, cálculo estrutural, te dá também material, relação de materiais para você não evitar desperdício. Então, Sim. ele não faz só o projeto, ele te dá o projeto e o quanto você vai... Elétrica, por exemplo. Os quantitativos, Os né? quantitativos. Então, no final, ele te dá de acordo com os pontos de tomada que vai ter naquela residência, ele te dá a quantidade de cabos que você tem Exatos, que né? comprar para não haver desperdício ou falta no meio do caminho, né? Quem já construiu, quanto você, né, reclamava que a pessoa te ligava 2 horas da tarde, olha, acabou o material aqui, né? Não vou dizer que isso não acontece hoje, tá? Mas acontece com menos frequência, Porque hoje, né, os cálculos são mais precisos, então você consegue quantificar isso com mais precisão. Com certeza, né? E isso dá uma segurança para o arquiteto também, porque no fim ele fica responsável por coordenar tudo isso. E aí o que acontece? Muitas vezes acaba caindo na responsabilidade do arquiteto de quem projetou, né? Às vezes você tem que fazer uma alteração rapidamente quando acontece isso, né, Gustavo? Porque quando você utiliza uma tecnologia de informação mais precisa, que está todo mundo coordenado, as informações vão melhores na obra. Lógico que acontece, como você falou, né? Acabou isso, acabou aquilo, por um descuido, às vezes uma obra menor. E muitas vezes o que acontece ainda hoje é que alguns engenheiros mais tradicionais acabam não trabalhando com esse sistema. E aí você não tem ainda... Falta mão de obra, né, no mercado, e você não tem essas informações precisas. Essa gestão, né? Essa gestão, né? Eu acredito que leva também a um aprendizado do que será a obra, não é? Porque quando eu utilizo todos esses recursos, eu também construo uma obra mais sustentável para o pós-construção. Faz sentido? Com certeza. E a maior resistência hoje são as obras públicas. Porque o poder público ainda não tem esses sistemas mais avançados na sua gestão, na sua forma de gestão, né? E aí isso acaba acontecendo. Então, o que eu penso é que cada vez mais, mesmo aprovação de projeto, tudo tem que ser feito com essas novas tecnologias, né? Eu acredito que esse é até um assunto que nós precisamos explorar mais. Então, vamos fazer um intervalinho. Vamos. Na volta do intervalo, a gente fala sobre como que é a mentalidade da gestão pública nesta área de arquitetura e urbanismo. Ok, Rosana? Ótimo. E você, então, aguarda um pouquinho aí, não sai daí não, que daqui a pouco tem mais SFX EnergyCast aqui contigo. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast, continuando aqui com você no segundo bloco, hoje com a arquiteta urbanista Rosana Ferrari, e a gente começava a falar a respeito de gestão pública, né, Rosana? E a gestão pública hoje, ela utiliza também recursos de inovação com a finalidade de trazer uma redução
do desperdício de energia de uma forma geral, não é Sim. isso, Rosana? Sim, sim. Eu acho que todas as prefeituras têm buscado esse aprimoramento, né? Até pela dificuldade. Eu converso muito com o pessoal de São Paulo, alguns ex-funcionários, funcionários do metrô. O metrô é um exemplo, né? O metrô é um exemplo de tecnologia, sem dúvida. As cidades mais do interior, como Jundiaí tem buscado, as aprovações estão cada vez mais eficientes, mas ainda tem as dificuldades pela falta de ferramentas. Né? A gente lá no Conselho de Arquitetura faz parte de uma frente parlamentar para o BIM. E essa frente parlamentar é do Brasil todo. Então, o que se tem debatido nisso é justamente a implantação do BIM na aprovação de projetos, né? Como é que isso pode ser feito? Porque as prefeituras desconhecem, às vezes têm dificuldade de adquirir os softwares. Uma das maiores dificuldades é essa. É a aquisição do software específico para que ela possa atuar de uma forma mais precisa nas aprovações. Em função de legislação? Em função de compra mesmo, dificuldade burocrática. Né? Então, assim, estão buscando formas de implantar, né, o sistema, né, Gustavo, Sim. que eu acho que são sistemas mais inovadores, né, são softwares que possibilitam essa aprovação. Sim. Entendeu? É porque o poder público, de uma maneira geral, ele corre um pouco atrás do mundo corporativo no que se diz respeito a tudo, né, tecnologia, a recursos, porque a contratação é mais burocrática mesmo. Isso, e tem que ser, né? E o mundo corporativo tem que ser, claro, até para que possa haver um compliance. Claro que também é missão do profissional correr atrás disso com mais velocidade, cada vez mais tecnologia para a gente poder alcançar. Mas, enfim, de uma maneira geral, a criatividade está sempre dentro do mundo corporativo, que é ali que surge, não é verdade? É verdade. Mas o desafio de vocês é seguir, correto? Então, e assim, eu estou na Escola de Gestão Pública e a gente tem feito as capacitações para os funcionários, e isso é muito importante. Eu fui chamada para ajudar justamente na área de arquitetura e urbanismo. Né? Então, é um núcleo de planejamento urbano dentro da EGP, que é a Escola de Gestão Pública de Jundiaí. E aí, a gente tem trazido capacitação de inteligência artificial para a área de educação, para a área da saúde, entendeu? E a gente tem alguns especialistas que atuam comigo no Conselho de Arquitetura, e eu estou trazendo para dentro da escola de gestão para que a gente possa fazer essa capacitação também nessas áreas tecnológicas, né? E essa capacitação é muito importante porque a tecnologia está chegando cada vez mais rápido, né? Abrangendo cada vez mais áreas, deixando o dia a dia, né, mais fácil Muito também. mais fácil. Mas você precisa de profissionais, né, capacitados para isso. E é interessante, vou testar um exemplo nosso, que isso pode, né, por exemplo, trazendo para o setor público, pode ser muito benéfico, muito útil. Nós temos um cliente, um grande time de futebol na região sul do país, onde a gente está fazendo um projeto para implementação de uma usina solar fotovoltaica no ginásio deles e no campo de futebol e no centro de treinamento, onde vai gerar energia para abastecer todo o consumo do estádio, de todo o complexo, na verdade. E aí eu estive lá numa vistoria e olhei 3 lugares que poderiam ser implementado isso. E eles falaram, mas como que a gente vai saber? Qual dos 3 ficaria melhor? E aí vem a tecnologia. A gente levantou um drone específico para isso, mapeamos todo o perímetro dos 3 locais, que eram próximos um do outro, jogamos no aplicativo, então já tinha quanto tempo o drone precisava ficar no ar para mapear tudo. Algo em torno de 22, 23 minutos. Então, ou seja, subi o drone 20 minutos. E fui tomar um café com ele ali na lanchonete que tinha do complexo, e ele super preocupado comigo, mas o drone tá no ar. Eu falei, não, fica tranquilo, a hora que terminar ele vai voltar para o mesmo lugar e vai pousar no mesmo lugar. Então o drone fez todo o perímetro do local, depois ele voltou fazendo um zigue-zague, escaneando todo o local. Eu joguei isso no computador, ali na mesma hora,
a gente renderizou isso e montamos 3 usinas em 3D, em cada uma nos locais, então, ou seja, ele conseguiu visualizar elas. Uma delas era a cobertura de vagas de estacionamento, a outra era em cima do ginásio, a outra era um local ao lado de um dos campos do centro de treinamento. Então ele conseguiu visualizar isso e ali já me colocou qual dos 3 seria mais eficiente. Em termos de localização, sombreamento, qual das 3 iria gerar mais energia. E vocês tomando um cafezinho. Isso, então assim, aí no café a gente apresentou o projeto para ele. Então assim, tudo não demorou 1h30. Democratiza o negócio, né? Porque antes o profissional tinha que ficar lá o tempo inteiro. Agora imagina... Humaniza, eu acho que humaniza, ao Sim. contrário do que todo Tomando mundo fala. café. Com certeza. Porque você tem mais tempo para se dedicar ao relacionamento, à conversa com as pessoas, não é verdade? Porque aquilo que o robô faz, enfim, o ser humano, se o ser humano só faz aquilo que o robô faz, ele realmente é desnecessário. O ser humano tem outras habilidades que elas devem ser exploradas. Por isso da Conferir. importância da capacitação, né? Exatamente. E você tem que se capacitar cada vez, eu sempre digo, Aguinaldo, que a gente tem que se capacitar cada vez mais nas nossas áreas específicas. Porque quando a gente joga para a inteligência artificial, a gente tem que ter o critério de saber se aquilo que ela está te respondendo está de acordo com o que você estudou, com seus conceitos, com seus critérios. Então eu sempre digo que quem comete falta ética não é a inteligência artificial. Quem erra não é. Somos nós que estamos operacionalizando a ferramenta. Sem né? dúvida. A inteligência artificial é uma ferramenta. Então, isso eu sempre falo e o pessoal fica, porque quando você vai fazer uma palestra sobre IA, Sim. todo mundo está esperando que você vai falar, vai criticar. Sobre o funcionamento, sim, né? Críticas no sentido de que a vida está ficando muito automática, né? Nesse sentido, né? Algumas pessoas ainda resistem, né? Mas aí, quando você começa a analisar, você vai ver que, assim, você tem que se capacitar, você tem que saber cada vez mais da sua profissão, né? Vocês sobre energia fotovoltaica, a gente sobre arquitetura, sobre as cidades, os conceitos sobre cidade, e aí sim a ferramenta vai te dar as respostas Com certeza. que você espera, né? Em resumo, nós temos que ser líderes da IA e não a IA nos comandar. Isso, né? exatamente, Muito né? Eu acho bom. que isso já é um conceito que tem que estar consolidado, não é verdade? Vou fazer mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco com mais da Rosana Ferrari, porque o assunto tá bom e seguramente ela tem muita coisa aí para ensinar para mim, para o Gustavo e também para você. Até daqui a pouco. SFX EnergyCast. Agora o terceiro bloco, o negócio passa muito rápido, Rosana. A gente ficaria o dia todo Ficaria. aqui. Hoje com Rosana Ferrari, ela falando a respeito desse trabalho do arquiteto urbanista, junto com o poder público, no mundo corporativo, enfim, com toda essa evolução. E com toda essa evolução, Rosana, me conta uma coisa, como que fica aquela questão da assinatura do arquiteto, aquele negócio autoral que tinha, né, e que parece que agora ela é uma questão jamais dividida entre partes, né? Então, antigamente a gente tinha, o direito autoral continua, tá? Então é óbvio que tem autoria, tem um responsável técnico, não um só, podem ter vários responsáveis técnicos, mas isso, você tem que abrir mão um pouco de você ser o deus da decisão daquele projeto. Por quê? Porque junto com você tem outros profissionais atuando, né, que é toda a equipe de engenharia, de bombeiro, da área de paisagismo, né, todos, inclusive o arquiteto paisagista, então, que vão atuar junto com você. Então você perde um pouco aquela autoria de tudo, né? Você não perde o controle, mas você divide essas responsabilidades com outros profissionais, já que no momento em que você trabalha com essas ferramentas, todo mundo trabalha ao mesmo tempo. O arquiteto vai coordenar, ele ainda continua o coordenador de tudo,
Mas é um debate que tem se falado muito, o arquiteto vai perder, né, a autoria. Não vai perder, ele vai continuar. Até porque a legislação pede que tenha um responsável técnico, né? Sem dúvida. Ou mais, porque você tem uma responsabilidade partilhada com a engenharia, por exemplo. Sempre teve. No cálculo estrutural, por No exemplo. cálculo estrutural, por exemplo. Então, assim, existe sim um debate com relação a isso. E até uma preocupação dos arquitetos mais antigos. Mas eu penso de forma muito positiva, porque eu vivi os dois momentos, né? Vivi lá atrás e tô vivendo essa nova realidade. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa forma de encarar, tá, Aguinaldo? Não que a gente vá perder, mas assim, mudar um pouquinho essa forma de você ter que admitir que um engenheiro, por exemplo, vai colocar algumas coisas que podem melhorar até o seu projeto, né? Não modificar, mas melhorar, né? Até porque as normas técnicas hoje são mais específicas, né? Então, as normas técnicas são específicas para cada área, que nem você falou. Normas técnicas de bombeiro são muito mais específicas do que eram no passado, de elétrica, de cálculo estrutural, de engenharia. Então, né, os profissionais, eles são mais técnicos também, então a contribuição deles ajuda ao projeto. E você tem que ceder, né? Você tem que ceder a isso, porque você não pode, você tem que ouvir as diversas partes, entendeu? Cada vez mais você tem especialista, né? Cada vez mais. E o generalista do passado, ele precisaria talvez se adaptar a isso. E também a gente tem que ter o conhecimento. Por exemplo, o arquiteto, cada vez mais, a gente acho que a gente já colocou isso, mas cada vez mais ele tem que aprender novos campos de atuação. E a gente tem, é uma profissão multidisciplinar. Sim, ampla, né? né? A arquitetura e o urbanismo é ampla. A gente pode atuar com planejamento urbano, pode atuar até com tecnologia, né? Você pode emitir um RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, em tecnologia hoje. Que é muito bom. Mas, Rosana, eu não quero deixar de falar contigo sobre um outro assunto. Nós temos aí mais uns 3 minutinhos de programa, sobre a jornada do HIS, ou seja, da habitação de interesse social, que está relacionado à regularização fundiária. Me parece que vocês tiveram um evento a respeito disso, né? Isso, é um evento bastante interessante, foi a primeira jornada de HIS, que tratou especificamente da regularização fundiária. É um problema recorrente de todas as cidades e a região metropolitana participou desse debate, né? Além de São Paulo, né? Nós tivemos a Candelária, que é uma especialista no CDHU em regularização fundiária. E a gente vai fazer uma publicação, então logo a gente vai ter mais informações sobre isso, porque todo o conteúdo será publicado pela Escola de Gestão. Essa é a primeira. Depois, a segunda, a gente está planejando em fazer, né, vou dar um spoiler aqui, planejando fazer sobre o mercado imobiliário e as novas tecnologias para habitação de interesse social, né? Então, assim, existe a construção de forma tradicional, mas aí como é que as novas tecnologias se incorporam na habitação de interesse social? Então, essa será a segunda jornada. Tudo a ver com o nosso tema aqui, Sem dúvida, com certeza. E aí isso remete a um novo convite para um segundo episódio, porque o assunto é inesgotável praticamente. Legal. Obrigada, né? Foi um prazer. Mais uma coisinha, só para a gente poder concluir o nosso programa. Escolas de gestão pública, elas são uma tendência? Primeira pergunta, são uma tendência? Segunda pergunta, elas realmente funcionam? Jundiaí é um exemplo, tanto é que outras cidades como Guarulhos e outras cidades do Sul também têm vindo conhecer a Escola de Gestão. Ela está tendo um desempenho muito positivo, né? No primeiro semestre esse ano nós batemos o número de palestras e cursos do ano passado. Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã da Escola de Gestão. Eu acho que a Escola de Gestão ela pode debater temas que a prefeitura não tem tempo nem condição de debater, né? Sim. Então são temas, porque na realidade o dia a dia do poder público é muito exaustivo, corrido, né? E a escola ela pode debater esses temas e subsidiar de informações o poder público. Muito bom.
acho muito bom. Jundiaí, como sempre, sendo protagonista, né? E sendo pioneiro Protagonista. em uma série de ações. Jundiaí é Isso. Jundiaí, e quem é de fora que me desculpe aí a modéstia, né? Mas Rosana Ferrari, muito obrigado por ter vindo ao SFX agradeço. EnergyCast. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de falar contigo. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Gustavo, mais uma jornada. Mais uma. Mais uma, e você não deixe de nos acompanhar, tanto nas reprises todos os dias aqui na nossa programação, como também na próxima semana com um novo programa, sempre com estreia na quinta-feira, às 22 horas, aqui no Canal 25.